Tarde a todos os alunos dos bastidores da história. Hoje mais um capítulo da nossa Cleópatra por aqui. E aí o autor fala que, sempre se baseando nos autores da antiguidade, que cada refeição do Antônio e da Cleópatra era um verdadeiro banquete pomposo. E como eles não sabiam quando que o Marco Antônio e a Cleópatra iriam fazer a refeição, aquela cozinha funcionava praticamente 24 horas. Então, os autores aqui da antiguidade falam que se cozinhavam, por exemplo, 8 javalis no mesmo dia, junto com acompanhamentos, com especialidades, mas não é porque tinham muitos convidados para esse jantar ou para esse almoço, mas sim porque eles tinham que estar sempre preparados para o momento em que a Cleópatra e o Marco Antônio decidissem fazer um banquete. Os pratos eram servidos normalmente em pratos de ouro, com taças muito sofisticadas, como, por exemplo, essa taça aqui chamada Taça Farnese, que está no Museu Arqueológico de Nápoles, que é uma taça feita de ágata sardônica e que tem essa certa transparência aqui, um desenho maravilhoso. Deixa eu passar aqui para vocês o videozinho. Essas taças, gente, que eram taças cerimoniais normalmente, não, e claro, usadas pela realeza, elas tinham decorações, muitas vezes decoração com motivo mitológico. Então, por exemplo, aqui do outro lado da taça, a gente vê a testa, a cabeça da Medusa. E os convidados aqui, que eram poucos, provavelmente desfrutavam desses pratos de todos os tipos, javali, peixes, vindo de terra, mar, ar e de todo o Nilo. Então, eles falam aqui, os autores da antiguidade, que essa cozinha do Palácio Real funcionava 24 horas por dia e estava sempre pronta para servir um banquete suntuoso, um banquete maravilhoso, principalmente na época que o Marco Antônio estava lá com a Cleópatra. E aí aqui a gente começa a imaginar a Cleópatra sentada, comendo nesse palácio aqui, junto com o Marco Antônio, recostada naquelas espécies de chaise longue, que é como eles comiam normalmente aqui na antiga Grécia, na antiga Roma, e aqui no Egito nesse período também, e a Cleópatra sentada do Marco Antônio, toda maquiada, arrumada e repleta de joias. A Cleópatra gostava muito de usar pérolas, inclusive a gente vê várias moedas da Cleópatra que ela tem os brincos de pérola. E a gente tem aqui detalhes dos historiadores da antiguidade, como Lucano, que vai dizer que a Cleópatra era coberta de pérolas do Mar Vermelho e ostentava suas joias no pescoço e em todo o penteado. O cabelo, ela algumas vezes usava aquela peruca típica egípcia, mas muitas vezes ela tinha só um penteado típico grego. A gente até virou moda aqui em Roma, nesse século I a.C., esse penteado da Cleópatra, que era um penteado chamado amelão, que fazia uma espécie de um coque para trás aqui e umas mechas de cabelo aqui na lateral. E a Cleópatra decorava esses penteados aqui com as pérolas também. E aqui a gente tem outro erro de tradução, que eles traduziram como coroa, tá? Mas não é coroa, é penteado, tá? Como ela arrumava o cabelo, ela colocava, decorava o penteado com essas pérolas. E a gente tem aí uma piada da antiguidade, uma história bastante famosa que a gente dificilmente vai saber se de fato aconteceu ou não, mas diz que um dia a Cleópatra e o Marco Antônio estavam em um desses banquetes assim,
e que a Cleópatra disse, toda enfeitada, né, com esses brincos de pérola e tudo mais, e a Cleópatra disse que ela poderia fazer um banquete melhor do que esse. E o Marco Antônio disse assim, mas como assim? Olha só tudo que a gente tem aqui, você tá aí maravilhosa, com as pérolas, maquiada e tudo mais, tem toda essa fartura de comida, como pode ser melhor? Como alguém pode querer além disso? E ela vai olhar com um ar de desafio para o Marco Antônio e vai dizer que ela era capaz de sozinha consumir em um único jantar 10 milhões de sestércios, uma cifra enorme, uma grande quantidade de dinheiro. E o Marco Antônio vai falar: ah, tá bom, vai rir dela e tal. E no dia seguinte ela vai preparar um jantar extraordinário, mais uma vez. O Marco Antônio vai dizer que, né, é praticamente a mesma coisa do que ele sempre tinha visto por ali. E ela disse que ela garantia que naquele dia ela ia ganhar, porque sozinha ela ia comer esses 10 bilhões de sestércios. E aí ela manda, depois que vem os primeiros pratos, ela manda vir o segundo prato. E aí os servos chegam com uma bandeja assim, uma taça com vinagre dentro. O Marco Antônio olha e fala, pensa talvez, né? A Cleópatra enlouqueceu. Isso é a história contada pelo Plínio Velho, tá, gente? Como eu falei, a gente não tem como ter certeza se isso de fato aconteceu. O Marco Antônio fala, tá, e aí, o que isso tem de 10 milhões aí? E aí ela vai pegar um desses brincos de pérola dela, que eram pérolas tira uma das pérolas e joga dentro da taça com vinagre. E daí, nesse momento, a acidez do vinagre vai fazer com que a pérola derreta e se misture com o vinagre. Ela pega a dez milhões. E ela pegou outro brinco e foi fazer a mesma coisa quando o servo dela ali, que era o juiz, no Lúcio Planco, disse assim, não, 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 para, não precisa, você ganhou essa aposta. E essa pérola, que não foi, então, derretida no vinagre pela Cleópatra, depois da morte do Marco Antônio e da Cleópatra, vai ser levada para Roma e vai ser cortada em dois pedaços e vai virar os brincos da Vênus que decorava o Panteão de Roma. Lembrando aqui o Panteão em português, era um templo dedicado a todos os principais deuses romanos. A gente ainda tem ele em Roma, aliás, é uma das obras mais fantásticas de Roma, e essa escultura da Vênus, então, recebe as pérolas, uma das pérolas que era o brinco da Cleópatra. E aí essa história ficou famosa aqui ao longo dos séculos, tanto é que a gente tem várias vezes menção em livros e também em pinturas. Então, essa pintura aqui é chamada O Banquete de Antônio e Cleópatra, do Tiepolo, que foi um dos maiores pintores venezianos no século XVIII, e que mostra esse momento aqui da Cleópatra colocando o brinco de pérola dentro da taça. Então, nesse lado aqui, a gente teria a Cleópatra colocando o brinco dentro da taça. Aqui de costas o Marco Antônio, e esse aqui seria o juiz aqui da aposta. E a Cleópatra, então, venceu o Marco Antônio, e o autor aqui fala, então a Cleópatra, mesmo nos jogos, ama dominar e não quer perder nunca, e é capaz de, inclusive, derreter no vinagre uma pérola que custava muito dinheiro. Essa é uma das anedotas mais famosas
da época da Cleópatra. Obrigada pela presença na aula de hoje. Beijo!